Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, e dando continuidade às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 88, chamada Caindo em Si, baseado numa passagem do próprio Mestre Jesus, né, que naquela passagem do filho pródigo, né, que está em Lucas capítulo 15, versículo 17, onde o Mestre diz assim: caindo, porém, em si. Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura completa da lição, depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição ela começa assim: este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida. Judas sonhou com o domínio político do evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Outros personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si a tempo de realizar a salvadora retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao se deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança resoluto para sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se à desvairada paixão contra o cristianismo e persegue, furioso, todas as manifestações do evangelho nascente. No entanto, caindo em si, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. A grande massa de crentes de todos os matizes nas mais diversas linhas da fé. Todavia, reinam entre elas a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal ou imantados à casca da vida a que se prendem desavisados. Para eles, a alegria é um interesse imediatista satisfeito, e a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus e transferindo-te, então, da inércia para o trabalho incessante, pela tua redenção observarás, surpreendido, como a vida é diferente. Essa lição é uma lição ela é importante, ela nos ajuda muito a fazer justamente essa reflexão sobre nós mesmos, nesse olhar mais caridoso para dentro de nós, para a gente enxergar justamente aquilo que já habita de bom dentro de nós, as virtudes que nós temos, para que a gente possa colocar isso em prática em relação a nós mesmos e principalmente em relação às pessoas à nossa volta, mas também enxergar o que habita ainda de ruim, as nossas más paixões, os nossos defeitos, as nossas imperfeições, porque são elas das quais a gente precisa trabalhar para que um dia a gente possa se tornar um espírito de luz, a gente possa se tornar um espírito elevado. Porém, a lição ela justamente nos ajuda a refletir sobre esse nosso momento, trazendo um paralelo com os apóstolos que acompanhavam ali Jesus. E é interessante que, mesmo os apóstolos que acompanhavam Jesus, que foram escolhidos por Jesus, apresentaram as suas imperfeições, os seus defeitos, como também é conosco. Lembremos, Jesus, ele trabalha como a espiritualidade trabalha. Então, a espiritualidade não espera a nossa perfeição, sermos seres perfeitos, para que ela possa inspirar a nós o trabalho, para que a gente possa realizar o trabalho. Mesmo com os nossos defeitos, com as nossas imperfeições, ela nos aceita, ela nos acolhe e a gente consegue trabalhar isso, a gente consegue colocar em prática o nosso trabalho e aos poucos a gente consegue vencer esses nossos defeitos. E é assim também com os apóstolos. Jesus escolheu os apóstolos a dedo, um a um, mas não porque neles eles eram perfeitos, porque não havia imperfeições, muito pelo contrário, haviam sim muitas imperfeições, mas o que habitava neles já de bom é que Jesus enxergou que ele poderia trabalhar isso e que seria isso a base de renovação deles, para que eles pudessem realizar o trabalho da melhor maneira possível.
Então a gente vai ver essa lição, esse paralelo com os apóstolos, né, as virtudes, os efeitos que habitavam neles, trazendo para nós, para o nosso dia a dia, na nossa vida, conosco mesmo. Aí Emmanuel começa a lição falando justamente sobre isso. Quando ele fala, este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida. Judas sonhou com o domínio político do evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caíam em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo for entregue a juízes cruéis. É muito interessante essa passagem, justamente por Emmanuel começar com Judas, porque, infelizmente, muitas pessoas, ainda e até religiões, ainda têm essa imagem de Judas como traidor, como tem aquela história de malhar Judas, né? E até quando uma pessoa, de repente, trai a confiança da outra, chama a pessoa de Judas. A gente ainda tem muito isso, infelizmente, porque isso foi desenvolvido na sociedade perante todos esses séculos. Mas percebam que a ideia de Judas não era essa. Judas não traiu Jesus pelas 30 moedas, não é exatamente isso. Judas, ele queria o quê? Qual que era o objetivo de Judas? Que a mensagem ela se espalhasse mais rapidamente. Ele falava assim, isso aqui está muito lento, vamos ter que andar, a mensagem tem que ser transmitida de uma maneira mais rápida. E qual que seria a maneira, talvez, que ele pensou que a mensagem seria transmitida de uma maneira mais rápida? Com Jesus sendo capturado e ele se salvando. Ele se salvando, mostrando o poder de que ele era, digamos assim, enrustido, que ele tinha, ele poderia, na cabeça de Judas, ele poderia transmitir essa mensagem dele de uma maneira mais rápida. E como Emmanuel aqui fala na lição, realizar a transformação compulsória das pessoas. Quer dizer, de uma maneira mais, digamos assim, de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais obrigatória. E, na verdade, não é assim, não é assim que a espiritualidade trabalha. A espiritualidade trabalha com a nossa renovação, com a nossa melhora, de pouquinho em pouquinho, como a gente fala, em doses homeopáticas, né, a cada passo, de um passo a outro. É assim que a espiritualidade trabalha, é assim que a gente melhora. E Judas, digamos, tinha uma visão um pouco distorcida disso, ele queria mais rapidez nessa mudança, nessa transformação, nessa transmissão das ideias do Cristo, dos valores do Cristo para as pessoas. Foi por isso que acabou acontecendo o que aconteceu. E isso é tão verdade que quando Jesus ele desencarnou, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Foi resgatar Judas do lado umbral, porque Judas acabou se suicidando. E é essa diferença que Emmanuel aqui ele traz nessa lição em relação a Judas e os outros apóstolos. Quando Judas caiu em si, né, quando ele percebeu do erro que ele cometeu, ou que ele percebeu que Jesus não faria do jeito que ele imaginava que Jesus faria, ele acabou se suicidando, ele acabou tirando a sua própria vida. Os outros apóstolos também apresentaram falhas, mas quando eles caíram em si, quando eles perceberam, eles tiveram tempo de fazer a sua mudança e cada um fez o seu trabalho, a cada qual pertencia, e o trabalho ele foi realizado, ele foi feito e hoje eles são exemplos para todos nós. Aí, então, justamente, Emmanuel ele cita isso e ele começa a explicar sobre os outros apóstolos, quando ele fala assim: outros personagens da Boa Nova, porém, tornaram-se assim a tempo de realizar em Salvador a retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Todavia, caindo em si sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. Pedro, intimidado antes ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao se deparar com o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança resoluto para sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se a desvairada paixão contra o cristianismo e persegue, furioso, todas as manifestações do evangelho nascente. No entanto, caindo em si perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. Percebam aqui que cada um apresenta as suas falhas, apresenta os seus defeitos, mas eles conseguiram ressignificar esses defeitos, essas falhas que habitavam neles, e isso serviu de exemplo para eles, serviu de apoio para a sua mudança e para que o trabalho que a cada um foi dado, para que o trabalho ele fosse feito da melhor maneira possível. E aí é muito interessante que Emmanuel ele traz o exemplo de Maria de Magdala, um exemplo muito bonito de realmente de mudança, porque
apesar de, digamos assim, Maria de Magdala não ser considerada uma apóstola, digamos assim, de uma maneira oficial, ela sempre esteve ao lado de Jesus, e Jesus foi, lembremos que sempre que para a primeira pessoa a quem Jesus se apresentou depois que ele desencarnou, foi justamente para Maria de Magdala. Então, isso não foi por acaso. Mas por quê? Porque Maria de Magdala, antes de conhecer Jesus, o que ela tinha? Ela tinha a energia, digamos assim, como ela era uma pessoa muito bonita, uma pessoa que era desejada pelas pessoas ali à sua volta, ela tinha a energia do amor um pouco, digamos, desequilibrada. Ela não sabia, digamos assim, como equilibrar, como desenvolver verdadeiramente um amor. O que seria o amor para ela? E ela, com o convívio do Cristo, ela aprendeu o que realmente é amar. Amar não é deitar com a outra pessoa na cama. Amar, ela possui um significado muito maior do que ela imaginava. É tanto que quando Jesus desencarnou, ela acabou, não é bem essa expressão, né? Mas assim, não é que ela se sentiu perdida, mas assim, ela nunca foi, infelizmente, muito bem aceita pelos apóstolos ali, porque era uma sociedade machista. Se hoje, mais de 2000 anos depois, a gente ainda existe em sociedades machistas, nós somos ainda uma sociedade machista, quanto mais naquela época. Então, ela não era uma pessoa, digamos assim, muito bem-vinda pelos apóstolos. Então, ela não sabia, ela se parou para se perguntar: no que eu posso ajudar? No que eu posso fazer? E ela acabou indo justamente cuidar dos leprosos no Vale dos Leprosos, porque naquela época quem tinha lepra era uma pessoa apartada da sociedade, porque ela poderia contaminar outras pessoas, e não havia cura. Então era praticamente uma pessoa, digamos assim, condenada à morte para o resto da vida. Então as pessoas se sentiam muito solitárias e elas viviam muito sozinhas, apartadas muitas vezes das suas famílias. Existem muitas histórias que relatam sobre isso. E Maria de Magdala foi justamente cuidar dessas pessoas, porque ela justamente ressignificou o amor que habitava ali nela. E é tanto que anos depois, com o contato com os leprosos, ela acabou pegando a lepra e ela acabou desencarnando. E esse ensinamento dela fez tanto parte da vida dela, do espírito dela, do crescimento dela, que uma das reencarnações que ela teve foi como Madre Teresa de Calcutá. Então, por aí a gente percebe o quanto ela ressignificou e o quanto esse amor já habitava dentro dela. É tanto que é uma passagem que acho que um repórter pergunta para Maria Teresa, né? Ela pergunta assim: olha, eu acho que nem por US$ 1 milhão eu cuidaria, eu faria as coisas que você faz. Aí ela falou: mas é porque eu não faço por US$ 1 milhão, eu faço por amor. Então, para a gente ter, né, ter essa ideia e para isso habitar verdadeiramente na gente, a gente percebe o quanto isso faz parte realmente da gente. E foi isso que aconteceu com ela. Foi essa mudança, esse significado do amor. Fica de dica, quem quiser aprofundar sobre isso, né, sobre essas histórias, principalmente com os apóstolos, tem um livro chamado Ave Luz. Ele é um livro muito legal e ele fala muito sobre justamente as histórias dos apóstolos com Cristo, e a gente consegue enxergar justamente aquilo que, as falhas que habitavam ainda neles, os medos, os receios, né, e o quanto eles já tinham de algo de bom que Jesus conseguiu, digamos assim, usar isso, né, desenvolver isso neles para que o trabalho fosse feito de uma melhor maneira. E aí a gente tem o exemplo também de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes pelo medo de acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Mas ele percebendo ali daquela grandeza de Jesus e percebendo principalmente a missão que ele tinha, que ele foi encarregado, ele, a partir dali, a partir do que aconteceu, o negar Jesus foi o cair em si dele. Quando ele negou Jesus, mas depois ele percebeu o que ele fez, a partir dali do momento ele começou a realizar o trabalho que ele foi designado a fazer. Talvez se ele não tivesse acontecido isso, talvez ele não teria feito o trabalho que ele fez. E o trabalho dele é super importante. Hoje, sim, graças a Jesus, a gente tem os seus ensinamentos, a gente tem as suas vivências. Estamos falando aqui dele mais de 2000 anos depois de que ele conviveu com a gente, mas isso também muito devido ao trabalho que Pedro fez, de desenvolver, de transmitir essa mensagem, e ela é viva até os dias de hoje. É como sempre o Espiritismo fala, o que vem da espiritualidade é perfeito. Se existe algum erro,
parte da gente, de nós que somos homens, de nós que somos ainda imperfeitos. Então, o trabalho de Pedro, foi feito da melhor maneira, e ele transmitiu a mensagem, baseou e construiu, né, como a gente fala, a sua igreja, e até hoje há devotos, o seu ensinamento, digamos assim, ele ainda é transmitido. Se há algumas distorções sobre isso, é devido às nossas falhas, mas cada um ao seu momento. E nem por isso o trabalho que ele foi designado a fazer, apesar das suas falhas, apesar dos seus defeitos, ele deixou de ser realizado. Ele foi feito e foi muito bem feito. E estamos aqui conversando, falando sobre os ensinamentos de Jesus, também muito devido a ele. E temos o exemplo de Paulo, que até muitas das passagens que nós vemos aqui no nosso livro do Fonte Viva tem como inspiração as passagens de Paulo, que ele tinha, digamos assim, uma fé distorcida, como a gente vê ainda muito hoje, né? Quantas pessoas elas não se agarram, não têm a sua fé em algo que de repente não é válido, que é algo que não tem uma base, a fé cega da qual a gente fala. E Paulo, naquele momento, ele sofria um pouco disso. Ele tinha sua convicção, ele tinha sua fé, mas ela estava um pouco distorcida. A partir do momento que ele teve o contato com Jesus, ele caiu em si, ele percebeu o que realmente era a sua missão, o que realmente era o seu trabalho, e a partir dali ele se transformou numa outra pessoa. E foi uma outra pessoa que também ajudou muito ao cristianismo se propagar pelos quatro cantos do mundo. E é tanto que quando ele começou esse trabalho, ele falava: eu ainda faço coisas das quais eu não gostaria de fazer. Quer dizer, que ele estava bem no meio do caminho, um pouco como a gente, né? Ora a gente faz coisas boas, a gente acerta, a gente, né, faz coisas das quais a gente se orgulha que a gente fez, ao mesmo tempo a gente ainda faz coisas erradas ainda, que a gente fala, nossa, mas eu ainda faço isso. E Paulo começou seu trabalho justamente nesse momento, justamente sobre isso, justamente nesse instante. E o seu trabalho foi tão bem feito, realizou tanto, que aí no final do seu trabalho ele falava que não era, já não sou eu, já o Cristo habita em mim, né? Não sou eu, não é o Cristo, não sou eu que habito no Cristo, é o Cristo que habita em mim, né? Quer dizer, ele, com outras palavras, ele queria dizer que ele e o Cristo eram um só, no sentido do ensinamento, no sentido da vivência, no sentido do aprendizado, no sentido de dar a cada coisa o seu verdadeiro valor. E é justamente agora, trazendo um pouco para nós, no nosso dia a dia, a gente vai terminar a lição conversando um pouco sobre isso. A gente está falando dos apóstolos, mas e nós? E o nosso momento? E o nosso dia a dia? Como é que é? O que é o cair em si para nós? Aí Emmanuel, a gente já caminhando para o final da lição, Emmanuel fala: a grande massa de crentes em todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé. Todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal, ou imantados à casca da vida que se prendem desavisados. Para eles, a alegria é o interesse imediatista satisfeito, e a paz é a sensação passageira do bem-estar do corpo e da carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em ti mesmo sob as bênçãos de Jesus, transformando-te da inércia para o trabalho incessante, pela tua redenção observarás surpreendido como a vida é diferente. Então, trazendo esses paralelos, né, fazendo esse paralelo dos apóstolos para a nossa vida, é justamente a gente enxergar o que verdadeiramente é importante para nós e dar o seu devido valor. Porque como nós, e até foi tema do evangelho na nossa casa nesse fim de semana, como nós estamos encarnados, como nós temos a tendência de colocar a nossa fé, dar o nosso valor às coisas que a gente vê, que a gente compreende, que a gente sente, a gente tem a tendência de dar mais valor às coisas materiais. E principalmente as suas vantagens, às vezes o bem-estar, as suas facilidades que a matéria nos traz. Mas isso, infelizmente, é uma ilusão, porque tudo aquilo que a matéria nos traz, tudo aquilo que pertence à matéria, ela é passageira. Lembremos, a nossa verdadeira essência é espiritual. Nós estamos, por um momento, fazendo um estágio na matéria, devido ao aprendizado que a gente precisa fazer nela. Então, muitas vezes, a gente dá muito valor a essas coisas materiais. E aí a gente acaba se perdendo. A gente acaba, digamos, dedicando a nossa vida, a nossa encarnação a coisas apenas materiais, ao acúmulo, ou à satisfação, ou ao prazer que as coisas materiais elas podem, digamos assim, dar. Mas aí, quando a gente desencarna, a gente vai ver que a gente perdeu toda a nossa encarnação em algo que a gente acabou dando mais valor do que deveria dar.
E a gente sempre fala sobre isso. A gente precisa buscar sempre o equilíbrio entre a nossa vida material e a nossa vida espiritual. Esse é o nosso verdadeiro objetivo e talvez a nossa maior dificuldade quando a gente está encarnado. As coisas da matéria têm sim a sua importância. A gente precisa do nosso corpo. A gente precisa cuidar, foi dito isso também no Evangelho, né? A gente precisa cuidar, sim, do nosso corpo, a gente precisa cuidar da matéria, mas a gente acaba dando muito valor, acaba a gente se deixando levar por essas más paixões que ainda habitam na gente. Isso não só falando da matéria, mas também falando, às vezes, dos vícios, dos prazeres, digamos assim, desregulados, desequilibrados, que ainda fazem parte da gente, que é algo que da qual a gente precisa trabalhar. Quando a gente percebe isso, quando a gente dá a cada coisa o seu devido valor, a gente começa, como a lição fala, a gente começa a cair em si. Porque a gente começa a perceber o que verdadeiramente é importante para a gente, como Maria de Magdala fez. Ela ressignificou o amor nela. E muitas vezes a gente precisa ressignificar muitas coisas na nossa vida, porque senão a gente acaba se desequilibrando. E isso então, em várias situações, porque a gente se deixa levar muito ainda pelas nossas imperfeições que fazem parte da gente. Mas nós temos também algo já de bom que a gente já desenvolveu, não só nessa encarnação, mas como em outras. Às vezes a gente já é um pouquinho mais paciente, às vezes a gente já é um pouquinho mais caridoso, às vezes a gente já é um pouquinho mais bondoso. Então, por que não trabalhar isso em prol das outras pessoas? Essa é a nossa verdadeira missão. Jesus disse: o Filho do Homem veio para servir. Se Jesus, que é o espírito mais evoluído que passou por aqui, ele disse que veio para servir, quanto mais a gente. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão. Quando a gente cai em si, a gente percebe o que verdadeiramente é importante para nós. E a gente começa a mudar as nossas tabelas de valores. Os lugares onde eu ia, as pessoas com quem eu andava, os lugares que eu frequentava, de repente, para mim, começam a perder um pouco de valor, um pouco da graça, e eu já não me contento tanto assim. Tenho certeza, quem aqui teve a oportunidade de ajudar uma pessoa e realmente viu que aquela ajuda foi útil, a sensação que a pessoa teve de ser útil, de poder ter ajudado, ela é muito maior do que qualquer outro prazer que a pessoa possa ter, sendo de coisa material ou não. Porque a gente começa a ressignificar isso, a gente começa a mudar, a gente começa a aprender ao que verdadeiramente é importante para nós. Porque muitas vezes, como a lição fala aqui no parágrafo 8, Emmanuel fala assim: para eles, a alegria, o interesse imediatista, satisfeito e a paz é a sensação passageira do bem-estar e do corpo de carne. Quer dizer, a gente está muito ainda ligado na matéria, ao prazer, à satisfação que a gente tem na matéria, trazida através dos vícios ou de alguma outra coisa que ainda faz parte da gente. Mas isso é passageiro, porque nesse primeiro momento ela pode sim trazer um benefício, ela pode trazer, digamos assim, um bem-estar, na verdade. Mas lá na frente a gente vai ver que, na verdade, é um prejuízo. É como uma pessoa que fuma. Naquele primeiro momento, naquele instante, o cigarro dá aquela sensação, digamos, dá aquela sensação de relaxar. É uma sensação relaxante. Então, ela tem uma vantagem naquele momento. Mas daqui a alguns anos, acaba desenvolvendo uma doença no seu pulmão, no seu corpo, devido às substâncias tóxicas que o cigarro possui. Então, é aí que a gente percebe, a gente vê. Então, quando a gente ressignifica, quando a gente muda isso, aí a gente vê que, na verdade, o cigarro ele não está fazendo bem, ele faz um mal muito maior lá na frente. Então, a gente começa a mudar. Então, é isso na nossa vida que a gente deve fazer e que justamente Emmanuel termina a lição falando sobre isso. Para que quando a gente mudar e a gente vê o que realmente é importante para a gente, o que realmente é valioso, aquele tesouro da qual Jesus fala, né, que a traça não come, que a ferrugem não corrói, quando a gente muda isso, a gente vê o quanto a gente recebe, o quanto a gente tem de benefícios de seguir, de dirigir a nossa vida mais próximo das leis de Deus, dos ensinamentos de Jesus. A gente percebe no nosso dia a dia, aos poucos, os benefícios disso, a ajuda que a gente tem, o apoio que a gente tem, o amparo que a gente tem, que muitas vezes a gente nem sabe de onde veio, nem sabe como é que aconteceu, mas muito isso por causa da espiritualidade, devido à nossa mudança, a nossa mudança dos valores que é importante para a gente. E lembremos, isso vale para nós e vale para as pessoas que estão à nossa volta também. Então, uma coisa importante, cada um tem o seu momento. Se eu hoje já consigo ter esse discernimento melhor e eu já consigo dirigir melhor a minha vida, mais próximo das leis de Deus, mais próximo dos ensinamentos de Cristo, eu já consigo praticar o bem um pouquinho mais,
E isso já indica que eu estou seguindo um caminho melhor. Cada um vai ter o seu momento do despertar. E muitas vezes nós queremos, principalmente as pessoas de quem a gente ama, os nossos entes queridos, nossos familiares, que fosse feito no mesmo tempo que a gente. Porque a gente sabe dos benefícios disso. Então a gente quer que isso se espalhe às outras pessoas também. Mas só que cada um tem o seu momento. E às vezes o benefício que elas têm fazendo aquela atividade naquele momento, para elas é melhor do que qualquer outro tipo de mudança que elas possam ter. Então a gente não deve impor nada, a gente não deve amarrar a pessoa e levar para o centro espírita, a gente não deve, digamos assim, fazer de uma forma violenta, impondo a nossa verdade a qualquer custo para as pessoas. Não é assim que funciona. O nosso melhor trabalho, a nossa melhor ferramenta é o diálogo, é a conversa. É através da reflexão que a gente vai fazer no momento oportuno aquela pessoa cair em si. Não é impondo ou obrigando a pessoa a fazer a nada. Cada um vai ter seu momento. Às vezes acontece até quando a pessoa está desencarnada. Quantos irmãos não vão lá na nossa casa e a gente tem a oportunidade de conversar com eles, que eles estavam tendo um outro tipo de atividade, fazendo uma outra coisa, e aí eles percebem que ou eles estavam sendo enganados, ou aquilo realmente não vai trazer nenhum benefício para eles no futuro, e que no final eles estão se prejudicando, e eles fazem a mudança, e eles começam a seguir um caminho melhor. E foi assim comigo, é assim com outros espíritos, e vai ser assim com outras pessoas. Cada um tem o seu momento. Então, a nossa melhor ferramenta é sempre o diálogo. É mais demorado? É mais cansativo? É mais trabalhoso? É, mas é a melhor fórmula, é o resultado mais garantido que a gente possa ter. Então, a gente nunca vai impor nada. A gente sempre vai, com o nosso exemplo, com a nossa palavra, ajudar a pessoa a refletir. E a gente também vai ter o nosso momento, da gente cair em si, a gente ter o discernimento do que verdadeiramente é importante para nós, e isso para o nosso bem, visando o nosso futuro, visando aquilo que realmente é importante para nós. Porque lembremos sempre, o que a gente leva daqui da Terra, no nosso momento, são as nossas virtudes. O quanto mais ajudei, o quanto mais eu fui prestativo, o quanto mais eu fui paciente, o quanto mais fui bondoso, o quanto mais fui caridoso com as pessoas à nossa volta, é isso que eu vou levar e é isso que vai me fortalecer para novas vidas, para novos trabalhos adiante lá na espiritualidade. É isso realmente que eu levo, é isso que realmente é importante. E fazer essa mudança, perceber o que realmente nos importa, é o cair em si que Emmanuel está falando para nós nessa lição de hoje. Então era isso, espero que tenham gostado, é uma lição que nos convida a uma reflexão muito importante, a gente olhar para nós mesmos sempre nunca é uma tarefa muito fácil, principalmente reconhecer os defeitos ainda que habitam em nós, mas não é porque não seja fácil que a gente não deve fazer. O quanto antes a gente fazer e equilibrar essas energias, melhor para a gente e mais rápido a gente vai ter os benefícios, trazer os benefícios disso para a nossa vida. Espero que tenham gostado, desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada por Deus, cheia de saúde, e que a gente possa, mais uma vez, se assim Deus nos permitir, nos encontrar na semana que vem. Até lá, então, que Deus e Jesus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.